palavra, Pai. Pai de amor, eu peço que o Senhor nos abra o entendimento, Senhor, que a sua palavra venha de acordo com o que nós estamos precisando ouvir, Senhor. O Senhor sempre tem esse cuidado conosco, o Senhor sempre envia a tua palavra conforme, Senhor, a nossa necessidade, meu Pai, de acordo com o que nós precisamos ouvir, meu Pai. Pai de amor, quero te agradecer por cada irmão presente aqui nesse chat, e aqueles que não estão, o Senhor conhece o motivo, Senhor. Vá de encontro, Senhor, a vida de cada um, Senhor, supra a necessidade de cada um deles, meu Pai. Queremos te agradecer pelas bênçãos recebidas, pela cura, pelas misericórdias de ti, Senhor. Pai de amor, continue conosco, Senhor. Nos aumente a nossa fé, Senhor, que nós nunca, Senhor, jamais possamos desistir dos seus caminhos, meu Pai. Esteja conosco. Nos dê uma boa noite, meu Pai, um excelente estudo. Usa o irmão Marlon, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ser abençoados através da vida dele, meu Pai. Essa é a oração que eu faço no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, hoje e sempre, meu Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Bendito seja o nosso Deus, nosso Criador e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, hoje iniciaremos a cartas ao Gálatas, onde Paulo escreveu para auxiliar os cristãos da Galácia, para resistir ali os falsos ensinos, combater os falsos mestres que pregavam, né, nos seus dias. E ali na Galácia surgiu ali um evangelho falso e legalista, e muitas vezes o próprio Paulo ali, ele era acusado de pregar um evangelho falso, e na verdade ele pregava o evangelho verdadeiro, mas os falsos mestres sempre combatiam o verdadeiro evangelho que Paulo pregava, né? Sobretudo quando Paulo pregava ali sobre a justificação pela fé, e ali em combate ali também a circuncisão. E essa carta ela vai tratar desses pontos. E hoje, pela graça de Deus, nós iniciaremos aqui no capítulo 1. E eu já convido você a pegar a sua Bíblia, abrir o seu aplicativo. E aqui nós lemos: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros às igrejas da Galácia. Graça a vós outro, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelo nosso pecado, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão o que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregar evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante a revelação de Cristo, porque ouviste qual foi por meu proceder
outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me muito a minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, ao prover revelar o seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Descorrido 3 anos, então subi para Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que escrevo, eis que diante de Deus testifico, que não minto. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificava a Deus a meu respeito. Bem, como em todas as cartas, Paulo ele começa saudando os seus irmãos, né? E ali dando graças a Deus e rogando ao Pai uma bênção especial sobre os seus irmãos. Em seguida a isso, Paulo ele vai começar a defender o seu ministério. E ali ele dizia para os Gálatas: admira-me que estejais passando depressa daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Os versos 7, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam. Veja que em Atos capítulo 15, e os versos 1 em diante está escrito: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinava aos irmãos: e se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem para Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então veja que algumas pessoas subiam, né, para ali pregar sobre os falsos ensinos e principalmente ali aplicar a circuncisão aos gentios. Uma vez que eles eram gentios, deveriam aceitar o judaísmo para depois se tornar cristão. E Paulo ali, ele juntamente com Barnabé, ele combateu veementemente essa questão. E não foi apenas uma discussão, não. Ao que parece, houve mesmo uma situação muito difícil ali. Paulo teve que lutar ali pelos seus irmãos na Galácia e combater esses falsos ensinos. Também em Filipenses capítulo 3, Paulo ele vai dizer para os seus irmãos também em Filipe. Capítulo 3 e o verso 2, Paulo disse: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então parece que isso estava muito em alta nos dias de Paulo e ele ali tinha que trabalhar duro para combater esses falsos ensinos. Certa feita eu conversava com o irmão José
sobre essa questão dos judaizantes nos nossos dias. E, de fato, é uma rede, né? É uma teia de aranha, aonde, se você estiver preso a um ponto, você vai estar preso em outros pontos, dos quais você será difícil de sair. E, muitas vezes, essa falsa circuncisão dos dias de Paulo trazia muitos problemas para o seu ensino, uma vez que Paulo era acusado de pregar um evangelho falso, de não cumprir os mandamentos. E de maneira nenhuma Paulo atuou dessa maneira, né? E muitos falsos obreiros, falsos mestres, entravam ali no meio do cristianismo apenas para perverter e, por sua vez, também combater ali os ensinos de Paulo. Então Paulo diz, o qual não é outro senão o que há, alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Veja que o intuito é perverter o evangelho. Nos dias que vivemos não é diferente. Existe muita gente pregando, mas pregando a perversão, né? Alguns defendem que a Bíblia deve ser reescrita, outros apoiam, né? Alguns defendem que quem pode, quem não pode, o que deve, o que não deve fazer, quem pode, quem não pode pregar o evangelho. O convite do evangelho é para que todos preguem, para que todos vivam esse evangelho. Então Paulo, no verso 8, ele vai dizer, olha, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito. E essa passagem, mais precisamente o capítulo 1 e o versículo 8 e 9, ela tem apoio aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 4 e o verso 2, aonde está escrito: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. E essa palavra também se encontra apoio em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Eu, a todos aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, da profecia, Deus tirará da sua parte, da árvore da vida e da cidade santa, e das coisas que se acha escrita neste livro. Hoje, o mundo inteiro trabalha a fim de anular a palavra de Deus. E muitas vezes também procuram acrescentar aquilo que Deus não disse. Ai deles, ai deles. E Paulo vivia nos seus dias, né, pregando o verdadeiro evangelho, encontrando todas as dificuldades para que esse verdadeiro evangelho pudesse ganhar os corações, visto que ele recebeu da revelação da parte do Pai. Então Paulo estava dizendo, olha, mesmo que o anjo, mesmo que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, prega um evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito. E o intuito dos perturbadores é justamente esse, é perverter o evangelho. Porventura, verso 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Então, Paulo não tinha por característica agradar os homens. Porém, os adversários de Paulo muitas vezes atacavam ele de não apenas pregar um evangelho falso, mas também acusavam Paulo de pregar ali de forma que não exigia obediência, nem na circuncisão e nem nas leis ali voltadas para o sábado, e nem na restrição alimentar, que não é verdade. Mas o inimigo, ele sempre trabalha acusando os santos de Deus em todas as eras.
Esse é o seu trabalho. E o trabalho do Santo de Deus é mostrar as verdades do Santo Evangelho de Salvação. E nos dias de Paulo não foi diferente. Porque eu não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Quando Paulo se dirigia para Damasco, em Atos capítulo 9, Paulo ali, ele, como diz as Escrituras, ainda era Saulo, e respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens e mulheres levassem preso para Jerusalém. E seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, viu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esta mesma luz, descrita no Evangelho de João, a luz que veio ao mundo, a luz que resplandece nas trevas, era a luz que os homens rejeitou. Mas Paulo, respirando perseguição e vingança contra o povo escolhido de Deus, não pôde resistir à luz que brilha em Cristo. A luz que resplandeceu nas trevas que cobria Saulo nos seus dias. A luz que prevaleceu contra ele e que tornou-se um homem para os desígnios de Deus se cumprirem na sua vida. Ele não pôde resistir à luz. Nenhum homem pode resistir à luz do Evangelho. E essa luz brilhou ao seu redor. Por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja que a história desse homem nos mostra quando alguém verdadeiramente tem um encontro com Jesus. Primeiro que a luz de Cristo ofusca e faz com que todo homem se torne cego. Mas a luz que Cristo resplandece faz com que todo homem veja as coisas de sobremaneira perfeita a luz do Evangelho para a salvação. E Paulo disse: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e devastava na minha nação. Quanto ao judaísmo, avantajava-me muito na minha idade. Era jovem, cheio de energia, cheio de vigor. E Paulo aqui fazia perseguição contra a igreja, de modo que os primeiros cristãos sofreram nas suas mãos. E quando Paulo aqui está escrevendo aos Gálatas, mostra-lhe o sentimento de que estava profundamente envergonhado desse passado. E sendo ele extremamente zeloso das tradições. De igual modo, aqueles perturbadores, quando ia se entrepor ao Evangelho de Paulo, eles também continuavam zelosos nas tradições. De igual modo, hoje, alguns também agem da mesma forma, por causa das tradições. Porém, o chamado de Paulo vem quando o próprio Cristo separou. E Paulo disse: quando eu, porém, que me separou antes que eu nascesse, me chamou pela sua graça. Então, não havia mérito nenhum em Paulo para que fosse chamado, assim como não há mérito em nenhum em nós hoje. Mas louvado seja Deus, ele nos escolheu antes mesmo de nós nascermos, no intuito de revelar o seu Filho, revelar o Filho de Deus. E para isso Paulo veio, para revelar o Filho de Deus, para que pregasse o Evangelho aos gentios.
E Cristo hoje nos faz um chamado para revelar o seu nome entre as nações, até os confins da terra, mesmo diante de perturbadores, mesmo diante dos zelosos, mesmo diante daqueles que ainda pregam a falsa circuncisão, mesmo diante daqueles que ainda pregam o falso regime alimentar, mesmo aqueles que ainda pregam o falso sábado. Cristo nos chamou, antes mesmo de nós nascermos, para revelar a Ele. E Paulo não subiu para Jerusalém, nem mesmo para ter com os apóstolos. E quando passou ali por um tempo, ficou apenas 15 dias com Pedro e com Tiago. Efésios, capítulo 3, e o verso 3 ao 5 está escrito: Pois segundo uma revelação que me foi dado a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual, em outra geração, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. A palavra diz que em outra geração não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, aos seus apóstolos e os seus profetas. Ah, irmãos, quantas coisas Deus tem nos revelado. Quantas coisas temos aprendido nesses últimos minutos da história desse mundo. Quantas coisas as pessoas no passado desejaram conhecer, desejaram ver, e nós hoje temos visto o cumprimento das profecias do breve retorno de nosso Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nos versos 20 está escrito: Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, e não minto. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia, e não era conhecido, de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo. Ouviram somente dizer: aqueles que antes nos perseguiam, agora prega a fé que outros procuravam destruir. Glorificavam a Deus a meu respeito. Que poderoso instrumento nas mãos do Pai Celestial tornou-se o apóstolo Paulo. De perseguidor a perseguido. E agora, um construtor do santo evangelho de Deus para a salvação dos gentios. Quantas coisas temos aprendido desde que iniciamos esses estudos, desde Romanos, Coríntios finalizamos e agora iniciando a carta aos Gálatas. Quantas coisas podemos tirar proveito, quantas coisas podemos aprender. A falsa circuncisão ainda está nos nossos dias. O falso sábado. E principalmente os perturbadores do Evangelho de Cristo. Precisamos estar cheios do Espírito de Deus. Cheio do Espírito de Cristo, o mesmo Espírito que moveu a Paulo, que trabalhou no seu coração para que se tornasse um homem de dores como Cristo. Que nós possamos adentrar nestas cartas, tirar o máximo de proveito, porque agora começa os ventos de doutrinas que estão espalhados. E muitas vezes os falsos ensinos ganhou parte na internet. E os judaizantes estão de volta. Mas que possamos permanecer firme no evangelho no qual temos recebido. E que possamos viver esse evangelho na prática, conforme é a vontade e a determinação do nosso Pai Celestial. E que tão somente venhamos nós, segundo a graça da qual fomos chamados, dar testemunho desse evangelho, para a glória do nosso Deus.
em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar o irmão Claudivan para nos dirigir nessa oração final, em nome de Jesus. Sim, irmão. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Soberano e eterno Deus da justiça, poderoso e majestoso, digno de louvor, de glória e esplendor, que a luz do teu santo trono, Senhor, cada vez mais brilhe em nosso coração, do conhecimento e da verdade, Pai, em nossas vidas. Senhor, eu te agradeço que esta noite Ti, Senhor, usou poderosamente, intensamente, Pai, seu filho servo, o irmão Marlon, para transmitir, Senhor, a mensagem, Pai, com esse brilho, com esse amor eterno, Pai. Que mensagem, que alimento vivo, que maná especial vindo do mais alto céu, essa noite em nossos corações. Senhor, abençoa cada um aqui presente, Senhor, em cada lar familiar, e proteger, Senhor, cada um. Que a tua santa graça, a sua misericórdia, cada vez mais venha, Senhor, nos fortalecer na graça, no conhecimento da verdade, indo do mais alto céu. Senhor, nos fortaleça, Senhor, nessa jornada. Nos mostra cada vez mais, Senhor, em nosso coração, do conhecimento e na verdade em Cristo. Ouça, Senhor, essa oração. Ouça, Senhor, esse clamor. Ouça, Senhor, essa petição, Senhor, diante do santo trono. Vem, Senhor, nos dar ânimo e coragem. Vem, Senhor, estabelecer a saúde e a cura, a melhora. Seja feita a sua vontade, mas não a minha, Senhor. E que o nome de cada um, Pai, venha ser escrito, Senhor, no livro da vida. Nos restaura, Senhor, nesse caminho da justiça celestial. Nos mostra cada vez mais, Senhor, esse brilho eterno vindo do mais alto céu. Alfa, o ômega, resplandeça cada um de nós, Senhor, nesse caminho da justiça. Essa é a oração em nome do Senhor Jesus, para todo sempre, o Messias, o Cordeiro, o Filho de Deus vivo, vive para sempre em nossos corações. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus continue com todos. E uma boa noite. Tchau, tchau. Até mais.